preparar seu coração para aquilo que Deus quer ministrar a você em nome de Jesus. Nós estamos falando, né, está aqui atrás a arte, né, vivendo a unção do Espírito Santo, parte final. Falamos em cima dessa real presença de Deus na vida de um cristão, de uma pessoa que tem temor a Deus. Existe um fato espiritual muito relevante, que é a presença de Deus. Os antigos, eu falo Velho Testamento, né, sabiam que eles eram a nação escolhida por Deus, sabiam, tinham consciência, né, da existência do Senhor, Jeová, o Senhor Deus, mas eles também sabiam que a vida deles, enquanto nação, só prosperaria se tivesse a presença de Deus. Sem a presença de Deus, eles seriam um povo comum daquela época. Entra o Novo Testamento, a presença de Deus havia sido deixada de lado, a liturgia, a religião, a prática espiritual religiosa tomou o lugar, né, dessa consciência de que é a presença de Deus que abençoa, é a presença de Deus que faz a diferença, até que Jesus vem e restaura isso. Jesus vem retornando ao povo, dizendo, olha, é a presença. Aonde Jesus ia, milagres aconteciam. Aonde Jesus enviava pessoas no nome dele, milagres aconteciam. E assim Jesus encerra dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Enviarei outro Consolador. Enviou então o Espírito Santo. Por isso estamos falando, vivendo a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. É Ele que está presente conosco todos os dias. Então essa presença que nós precisamos cultivar, buscar, desejar, querer em nossas vidas. A presença do Espírito Santo. Só que como o Espírito Santo é Deus, e a palavra do Senhor coloca alguns parâmetros para dizer se Deus estará ou não presente, né? Então o Senhor, lá em Isaías, vai dizer o profeta, que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, para que não os ouça. Diz assim um texto de Isaías. Então o pecado é o maior obstáculo a vivermos a unção do Espírito Santo. E não tem medida, pecadinho, pecadão, qualquer pecado, né? Então nós somos santos que lutam contra o pecado. Nós não somos pecadores tentando ser santos. A teologia bíblica vai dizer que quando recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, todos os nossos pecados foram perdoados. E a palavra do Senhor também nos diz que quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoa os pecados. Então a confissão e o deixar o pecado restaura a santidade. E ao estarmos em santidade, podemos então entrar na presença do Senhor e liberamos então o Senhor de estar presente em nós. O Senhor vai nos ensinar no Novo Testamento que agora a habitação de Deus já não é mais em tendas, já não é mais em prédios feitos de tijolos, madeira, ferro, que a presença de Deus agora se dá no corpo de cada um de nós. Os nossos corpos passaram a ser a habitação do Espírito Santo. Deus escolheu habitar em mim, em você, a presença dEle. Então voltamos ao tema, vivendo a unção do Espírito Santo, ou vivendo a presença do Espírito Santo em nós. E escolhemos então um personagem da Bíblia para falar sobre isso, que foi Davi. E é emblemático que Davi tenha passado por 3 experiências distintas, mas bem singulares, para demonstrar essa presença de Deus nele. O Antigo Testamento vai nos ensinar que a unção com óleo, quando alguém era ungido com óleo, era porque ali estava sendo santificado, consagrado a Deus. Então no Antigo Testamento vai nos ensinar que essa unção com óleo era derramada sobre pessoas,
E aquelas pessoas ungidas com óleo significa que o Espírito Santo passaria a habitar nelas. Que o Espírito Santo as separaria para uma missão dada por Deus, um propósito dado pelo Senhor. Então se ungia reis, se ungia profetas, se ungiam sacerdotes. Então cada uma dessas três pessoas, no ambiente do Velho Testamento, olhando para o povo de Israel, elas eram ungidas com óleo. Davi, nós já lemos isso aqui, não vou pregar novamente sobre isso, sobre a primeira unção de Davi. O profeta Samuel foi na casa do pai de Davi, na casa de Davi, e ali Davi foi ungido rei sobre Israel. E a Bíblia vai dizer textualmente que o Espírito Santo se apossou dele. Ou seja, o Espírito Santo passou a viver nele. E como o Espírito Santo passou a viver nele, Davi passou a viver na unção do Espírito Santo. Já falei sobre isso, não vou tocar. Passado alguns anos, 15 anos no mínimo, Davi recebeu uma segunda unção. Agora ele recebeu uma unção para ser rei. Rei de Judá. Foi a quarta-feira passada, está gravada, você pode depois assistir aí no YouTube da igreja. E os cortes que estão no Instagram da igreja. Então Davi foi ungido uma segunda vez, agora pelos anciãos de Judá, que o ungiram como rei sobre Judá. Saul está morto, o rei Saul era morto, só que a promessa do Senhor, lá na primeira unção, era que Davi seria rei sobre Israel. E não rei apenas sobre uma tribo de Israel, que no caso era a tribo de Judá. Então Davi agora, eu quero ler com você isso, é 2 Samuel, se você puder abrir a sua Bíblia, e a gente vai discorrer um pouquinho aqui. Capítulo 5 de 2 Samuel. Aqui de fato ocorre o cumprimento da promessa de Deus. Quando nós, vamos assim já dar algumas lições, né, dentro desse fechamento desse assunto aqui na igreja, que continue esse assunto no seu coração e desperte o seu interesse de buscar crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra. Então nesse processo de Deus na vida de Davi, né, esse processo de Deus na vida de Davi, quando ele é ungido, rei sobre Israel, algumas lições nós fomos tirando na caminhada de Davi. Então, eu creio que nesse momento fica muito claro para nós que talvez uma das maiores lições que Davi nos ensina dentro do nosso contexto aqui é que Deus honra as suas promessas. Deus prometeu a ele lá atrás que ele seria rei sobre Israel. E às vezes a gente acha que Deus prometeu, amanhã está cumprindo. Às vezes sim, às vezes não. Levou no mínimo 15 anos. Quando a gente olha para Abraão, e Deus prometeu a Abraão um filho, e Abraão já passado 70 anos, quando Deus prometeu a ele um filho, e levou 25 anos até Abraão ser pai. Creio que a gente precisa nos conscientizar que algumas vezes o relógio de Deus não é o nosso relógio, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, quando falamos dessa vivência, vivendo a unção do Espírito Santo, quando nós de fato temos a consciência que carregamos em nós a presença divina, carregamos em nós a presença de Deus, então essa consciência tem que trazer ao nosso coração uma certeza de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E aqui também vem uma outra lição que eu tirei para mim e eu quero compartilhar com você. É porque Deus, irmão, quando você olha para a Bíblia, Deus tem, alguns estudiosos dizem que do Gênesis ao Apocalipse, tem aproximadamente entre 5.000 e 7.000 promessas. É muita coisa, né? É muita promessa. Mas na igreja, de uma forma geral, a gente não ouve o que eu vou lhe dizer agora. Não é comum ouvir o que você vai ouvir agora. As promessas de Deus,
A maioria delas são condicionais, exigem condições. E algumas não, bem poucas por sinal. A maioria exige condições, que a própria palavra estabelece, regras que a própria palavra coloca. Então, quando você pega essas 7.000, vamos levar o número maior, 7.000 promessas, à luz da palavra, né? Você vai destacar elas. A grande maioria tem condições. Esse é um ponto. Segundo ponto sobre promessas, que você tem que ter esse cuidado, para não ser enganado, ok? Vou te dar um exemplo. Eu nem sei porque eu estou falando isso, Deus colocou aqui no meu coração, não faz parte aqui da minha anotação, do meu esboço, mas o Espírito Santo colocou no meu coração e eu vou pedir para o diácono Marcos me ajudar aí. Jeremias capítulo 10. Coloca para nós aí, sem desmarcar a sua Bíblia aí, que está em 2 Samuel, né? 5. Deixa o diácono colocar aqui na tela para a gente, e aí você não precisa... deixa eu pegar aqui a minha versão. Perdão. Orem por mim, estou gripando. Perdão, não é 17 não, diácono, é 30. Jeremias 30, versículo 17. Coloca na tela para nós, por favor. Deixa eu botar o óculos aqui para ler. Porque o Senhor falando através do profeta Jeremias: porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor, porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Mas eu quero falar da primeira parte do versículo. Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Uma promessa de Deus, não é verdade? Aí vem o segundo ponto que eu estava lhe falando. O primeiro ponto é, Deus cumpre as suas promessas. Segundo ponto é, promessas são condicionais. A maioria delas. E terceiro ponto é, para quem são aquelas promessas da Bíblia? É dirigida para quem? É para a igreja? É para mim? Quando você lê esse texto destacado, como lemos ali, parece que a promessa é para nós. Porque restaurarei a sua saúde, curarei as suas feridas. A pessoa que está passando por uma enfermidade, por uma doença, pode tomar essa promessa para si e dizer, não, Deus vai me curar. Não que Deus não possa curar, porque Ele pode sim. Mas eu estou falando sobre promessas, que são tiradas do seu contexto, e nos dá a entender que essa promessa é para nós, mas quando você pega o livro do profeta Isaías, no capítulo 30, e pega desde o início do versículo 1, você vai descobrir que a promessa aqui é especificamente para Israel. É para o povo de Israel, não é para a igreja. Não é para a igreja. Então, voltando, a gente fez um parênteses, voltamos aqui então, a 2 Samuel capítulo 5. Então, quando Deus prometeu a Davi, né, e a seus familiares que estavam ali acompanhando aquela unção primeira, Deus disse aí, você vai ser rei sobre Israel, das 12 tribos de Israel. Então me veio, irmãos, uma outra lição. Assim como Deus tem uma promessa para Davi, Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para mim. E a promessa de Deus para mim é diferente da promessa que Deus tem para você. Né? Quantos reis Deus assim escolheu junto com Davi? Somente Davi, ué. As promessas de Deus são diversas, as promessas de Deus se cumprem, as promessas de Deus são condicionais, a maioria delas. As promessas de Deus têm um destinatário, que é você, sou eu. Existem promessas que são genéricas para todos, mas existem promessas que são específicas.
Eu estou falando com os irmãos nesse momento sobre promessas específicas. Eu tenho certeza, se você parar agora e começar a se lembrar das promessas que Deus lhe fez. Você se lembra das promessas que Deus lhe fez? Se lembra? Então, um dever de casa para você. Ao chegar na sua casa, pega uma folha de caderno, busque na sua memória as promessas que Deus lhe fez. Escreva. Depois de escrever as promessas, eu tenho certeza que quando você começar a escrever, você vai se lembrar, não, essa aqui Deus já cumpriu. Não, essa aqui Deus ainda não cumpriu. Não, essa aqui eu acho que Deus não vai cumprir. Você vai chegar a esses pensamentos na sua mente, né? Mas escreva, faça exercício mental, né? De você se autoanalisar na sua história de vida e se lembrar das promessas de Deus. Eu penso, irmãos, que aqui no capítulo 5 de 2 Samuel, versículo 1 diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom, as 12 tribos, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Glórias a Deus. Então aqui está muito claro o que aconteceu com Davi, né? Muito claro. Davi, aos 30 anos, foi finalmente ungido rei sobre as 12 tribos. Se descontarmos 7 anos e meio, nós chegaremos à idade de aproximadamente 22 anos e meio, 23 anos, quando Davi foi ungido rei sobre Hebrom, sobre Judá. E entre a sua adolescência, quando ele matou o gigante Golias, até ele se tornar rei ali em Judá, passaram-se uns bons, no mínimo uns 10 anos, né? Então foi um período de tempo, né? Então as promessas do Senhor têm um tempo próprio para acontecer. A questão maior para nós é termos perseverança, é aguardarmos o tempo de Deus, é confiarmos que Deus vai cumprir sua promessa, é não duvidarmos das promessas do Senhor, é não deixar cair no esquecimento as promessas de Deus. Eu me lembro, irmão, de Abraão. Por 2 momentos, no mínimo, Abraão, ele fala com Deus assim: Senhor, será que vai ser o meu servo Eliezer, que vai ser o meu herdeiro? Aí Deus aparece para ele e fala: não vai ser não, vai ser você mesmo, porque Abraão desanimou na sua caminhada um pouquinho, Deus foi lá e levantou ele. Num segundo momento, indo da tenda lá, cabisbaixo, frustrado, pensando nisso, né? Deus falou: Abraão, sai aqui, olha para as estrelas, você consegue contar as estrelas? Assim será a sua descendência. Consegue pegar a areia do mar e contar quantos grãos de areia tem ainda? Quantos grãos tem de areia? Você consegue contar? Não, Abraão. Assim será a sua descendência. Então Deus, volta e meia, vinha em Abraão para renovar nele a aliança, o compromisso, a promessa que Deus fez a ele. Só que nós, da nossa correria, vamos perdendo foco, e até nós mesmos esquecendo as promessas que Deus nos fez. Nós mesmos, pela nossa própria incredulidade, a gente vai deixando as promessas de Deus meio que de lado. Se Deus quiser, Ele faz. Se Deus quiser, Ele cumpre. Se Deus quiser, no tempo de Deus, a gente fala assim como se tivéssemos fé. Mas nós estamos falando assim, reclamando com Deus. E até demonstrando falta de fé. Então Davi, irmão, nos dá lições muito preciosas de nós confiarmos nas promessas do Senhor. Nós confiarmos que Deus vai honrar a sua palavra. E Davi então foi ungido pela 3ª vez. Cada unção que Davi recebeu foi um memorial. Foi um tempo de Deus dizer para ele: eu vou cumprir uma promessa na sua vida, eu vou cumprir uma promessa na sua vida. Não foi fácil. Davi lutou muito, Davi se desesperou em alguns momentos.
Davi, leia os Salmos de Davi, você vai ver Davi ali, lutando consigo mesmo, com o seu emocional, com o seu espiritual, com a sua fé. Então o Espírito Santo vinha nele ali, dava uma calibrada nele, levantava ele de novo. Assim é, irmãos, eu e você, nossa jornada, em nossa caminhada. Precisamos que o Espírito Santo venha nos renovar a promessa, renovar nossas forças, né? Como Davi escreveu algumas vezes nos seus salmos: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, né? Isaías, na palavra do Senhor. Davi, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Davi escrevendo que o anjo do Senhor se acampa ao redor do que o teme e os livra. Então, irmãos, você ficar desanimado porque a promessa não se cumpriu, você perdeu o foco porque a promessa não se cumpriu, eu vou dizer uma palavrinha meio ruim de dizer, é normal. O anormal é você ouvir o que você está ouvindo hoje e permanecer desanimado. E permanecer desfocado. Nessa terceira e última unção de Davi, eu teria muitas coisas para exaltar Davi. Muitas coisas que Davi fez e que essa unção, essa presença de Deus na vida dele, levou ele a fazer. Mas eu quero me prender num assunto que muitas vezes nós, como igreja e como povo de Deus, não damos a devida atenção. Davi, ele recebeu 3 unções. Davi era um homem que tinha a presença do Espírito Santo na vida dele. Mas como todo homem, todo ser humano, como eu e você, Davi errou, cometeu erros. De todos os erros que Davi estão relatados, depois dessa terceira unção, eu só quero falar de um deles. Há muitos erros e muitas virtudes. Essa terceira unção foi um cumprimento de propósito na vida dele, e é o mesmo que acontece comigo e com você. Nós precisamos dessa unção sobre nós, essa terceira unção sobre nós, que significa Deus cumprindo propósitos, Deus cumprindo promessas. Quantas promessas você tem de Deus e quantas estão cumpridas? Quantos sonhos você carrega no seu coração? Para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu ministério. A gente precisa, irmão, sair da esfera do invisível e começar a viver uma realidade do cumprimento das promessas de Deus. Precisamos que os anciãos venham e nos escolham para ser reis sobre Israel. Do fato se materializar, do fato acontecer. Não ser apenas algo de promessa, algo de pedir, algo de esperar, mas ser algo real, palpável, que as pessoas vejam o que Deus fez na sua vida, o que Deus realizou na sua casa, o que Deus fez em você, algo que leve as pessoas a olhar para você e ver algo diferente aconteceu em você e você poder dizer, foi Deus quem fez. Essa terceira unção é uma unção de conquista, é uma unção de realização, é uma unção de cumprimento de promessas, é uma unção que cumpre propósitos, que traz testemunhos, que nos leva a viver a promessa, não apenas esperar a promessa. Essa terceira unção, ela é para vivermos as promessas de Deus. Maravilhosa. Eu creio que você quer isso. Eu também quero isso. Mas eu quero te alertar para um fato muito importante. Porque esta unção já está sobre você. Essa terceira unção já está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas como Davi, eu preciso te alertar sobre um fato importantíssimo. A unção, a presença de Deus na sua vida, na minha vida, não vai eximir você, nem eu, das nossas responsabilidades, das nossas escolhas. Davi fez escolhas muito ruins, mesmo ungido pela terceira vez, já rei sobre Israel. Eu penso que o maior erro que Davi cometeu, e que Deus nos alerta, né, nos permite ter essas histórias da Bíblia
até para nos alertar para a gente não cometer o mesmo erro, foi Davi não ter cuidado da sua família. Ele não educou seus filhos, ele foi um pai ausente, ele não soube cultivar suas mulheres, suas esposas. As esposas dele foi só para paixão, fazer sexo e gerar filhos. Uma, talvez fosse aquela que ele amou de verdade, né? Uma ou duas, Betseba e uma outra que era, esqueci o nome dela aqui agora, mas duas das 10 esposas que ele teve, pelo menos. Então Davi, ele não cuidou da sua vida afetiva. Davi não cuidou da sua casa, da sua família, ele não cuidou. Ele achava que dando comida, dando casa, dando roupa, dando um palácio para morar, estava resolvido. A história familiar de Davi é trágica. É trágica. Irmão que violenta a outra irmã, né? Estupra a irmã, irmão que mata irmão, filho que trai o pai, filho que intenta matar o próprio pai, filho que tenta usurpar o trono do filho escolhido, do irmão escolhido para ser rei sobre Israel. É essa a família de Davi, em que ele, dos 40 anos que ele reinou, ele não soube, ele não percebeu que estava errando nisso. A unção do Espírito Santo, o andar com Deus, não nos exime dos papéis que eu e você temos que cumprir. A nossa casa, nossos filhos, nosso casamento, você que é casado, sua vida afetiva, não podem ficar de lado. Deixaram, Deus vai cuidar. Deixa eu cuidar aqui e Deus vai cuidar ali. Sim, Deus cuida, é verdade. Mas não exime você da sua presença, de você participar, de você estar junto nos momentos da família, de você caminhar e educar seus filhos, de corrigi-los, discipliná-los. A unção do Espírito Santo não nos torna super-homens nem super-mulheres. Continuamos a ser homens e mulheres falhos, sujeitos a errar. E que não erremos como Davi. Que não erremos em colocar a nossa casa de lado. Davi foi o maior rei que Israel teve. Até hoje não se levantou um rei, um governante em Israel que fosse como Davi foi para a sua história. Mas por outro lado, também ele foi o líder que mais errou enquanto pai, enquanto marido, enquanto irmão, enquanto filho. O seu papel doméstico, dos bastidores, ele falhou. E no final da sua vida, ele vai escrever um último salmo, dizendo: Deus é quem enriquece, quem empobrece. Deus é quem dá vida e tira a vida. Davi, na sua caminhada de 40 anos de reinando sobre Israel, né, ele vai nos ensinar a sua vida, a sua trajetória, que a unção do Espírito não substitui o caráter, não substitui os valores do seu coração. Davi, conquanto fosse um homem segundo o coração de Deus, como diz a palavra do Senhor, em alguns momentos da sua história, ele manifestou um caráter deturpado, um caráter errado. Ele maquinou matar o marido de Betseba, por exemplo. Ele determinou, no finalzinho da sua vida, que o seu filho matasse o general do seu exército que o acompanhou durante muitos anos. Davi deixou algumas ordens meio ruins da gente entender pela ótica cristã, né, mas que expressam bem o homem Davi. Davi não era um matador de gigantes, né,
mas ele foi um matador de gigantes, é verdade, lá de fora, mas dentro de si mesmo, Davi, ele se apequenou em algumas coisas que ele poderia ter sido melhor, como homem, como ser humano, né? Como alguém temente a Deus. Então eu encerro para falar para vocês que essa unção, ela é derramada sobre a igreja, é uma promessa de Deus para a igreja, uma unção que cumpre propósitos. Ela vai se repetir lá no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, Jesus traz essa unção sobre o seu povo, essa unção sobre a igreja. Essa presença do Senhor na igreja, essa presença do Senhor em você, é para que eu e você possamos cumprir propósitos. Ele falou que nós temos uma missão a cumprir. E essa missão como igreja se cumpre com o poder de Deus. O apóstolo Paulo escreve em Coríntios que a pregação dele não consistia de palavras de argumento humano, de filosofias, de raciocínios, mas a pregação dele consistia na manifestação do Espírito Santo e de poder. E essa manifestação do Espírito Santo e de poder é o cumprimento de propósitos, é o cumprimento de promessas. O profeta Joel escreveu que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre meus servos derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. E essa promessa se cumpriu no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Estavam todos no mesmo lugar, de repente um vento impetuoso encheu aquele lugar, e línguas como de fogo pousou uma sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo. E dali para frente a igreja foi passando por essa experiência pentecostal, essa experiência do derramar do Espírito Santo sobre a igreja. O Espírito Santo desceu sobre a igreja todas as vezes em que a igreja se posicionou em obediência aos mandamentos de Deus e buscou o Espírito Santo foi derramado. Esta unção então foi derramada sobre a igreja, essa unção de conquista, essa unção de multiplicação, essa unção que realiza propósitos, essa terceira unção de Davi, que esteve sobre a vida de Davi, hoje está sobre a igreja. A presença do Espírito Santo, que no passado, no Velho Testamento, eram pessoas específicas, Abraão, Moisés, Josué, Davi, Salomão. Essa unção que era específica, Elias. No Novo Testamento, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e por aí vai, né? Deus cumprindo a sua promessa. Só que essa promessa, irmão, nesses últimos dias, está meio que esquecida na igreja. Nós, como igreja, perdemos o foco disso. Não dá para ficar distribuindo água ali fora sem a unção do Espírito Santo. Não dá para fazer um culto como esse sem a presença do Espírito Santo. Não dá para fazer grupo de vida sem a presença do Espírito Santo, senão vira um encontro de amigos. Não dá para fazer a obra de Deus sem Deus. Por isso que precisamos viver a unção do Espírito Santo. Precisamos desse renovo. Assim como o Senhor foi renovando ali Abraão, ou quando Davi se via em situação difícil e buscava o Senhor, Deus renovava Davi. Nós precisamos que Deus venha renovar a igreja. Diz: olha, busque novamente essa unção sobre você. Igreja, busque novamente essa unção sobre você. Renova a unção sobre você. Busque-me, busque-me. Eu quero renovar minha presença em você. Porque essa presença que vai jogar de lado o desânimo, é essa presença que vai restaurar o propósito no seu coração, no meu coração. Que esta terceira unção de Davi te leve, implique com você, e você diga: eu não estou vivendo o que Deus quer para mim. Eu estou aquém daquilo que Deus quer para mim. Vamos ficar em pé? Vamos falar com o Senhor. Eu queria pedir aos irmãos que a gente não vai cantar um louvor não, tá bom? Não se preocupe não.